Oi, gente! Vim aqui falar com vocês sobre dor cervical e tentar dar estratégias para tentar que vocês consigam se autotratar onde quer que vocês estejam e não fiquem sofrendo, ok? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente tentar identificar quais são as causas relacionadas com a nossa dor. Por exemplo, eu posso ter uma dor mecânica. Por exemplo, eu vou estacionar o carro e aí eu tenho que virar o pescoço e surge a dor sempre naquele mesmo movimento. Então, a gente vai usar para esse tipo de dor estratégias mecânicas para tratar dores mecânicas. A minha dor pode estar muito relacionada, por exemplo, com a alimentação. Eu como 2, 3 horas depois eu começo a sentir a dor no pescoço. E para esses casos eu vou então usar estratégias de correção de tratamento da minha alimentação para melhorar a minha dor cervical. Eu posso ter dores cervicais também relacionadas com o contato dentário. Então, nesse caso, eu vou precisar pedir ajuda para um amigo dentista, ou também tem exercícios que eu posso fazer que me ajudem a melhorar a tensão sobre essa musculatura mastigatória. E ainda eu posso ter dores relacionadas com os movimentos mecânicos da cervical, com, digamos assim, a má congruência, o má deslizamento, a má ativação da musculatura. E é aí que entram esses exercícios que eu quero mostrar pra vocês, ok? Então, primeiro de tudo é que é um exercício bem fácil de ser feito. Vocês podem pegar um cinto fininho, que nem esse, ou uma alça de bolsa, ou até mesmo a toalha, aquela parte mais grossinha da toalha ou do lençol. O importante é que seja uma estrutura com uma certa rigidez para a gente poder criar tensão na coluna cervical, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar esse cinto na coluna cervical. A gente tem 3 porções da coluna cervical. A parte mais alta da coluna cervical, que é essa primeira que eu vou mostrar para vocês. Então, nessa parte mais alta da coluna cervical, eu coloco o cinto em direção aos meus olhos. Eu crio uma certa tensão do cinto em direção à frente, como se eu quisesse puxar a minha cervical para minha frente e faço um movimento de extensão do pescoço. E faço um movimento de extensão do pescoço sem perder essa tensão da faixa. Quando eu ponho na parte da cervical média, eu já preciso trazer essa faixa mais orientada para frente. E eu mantenho mais ou menos a mesma execução de movimento. Tensão para frente das minhas 2 mãos e deslizamento da cervical para trás. Posso colocar esse cinto ainda na parte mais baixa da coluna cervical, orientado para frente e fazer esse mesmo movimento de extensão da coluna cervical. Esse ajuste vai depender de que região você percebe que está mais rígido e que melhora quando você faz o movimento. No modo geral, não é um único bloqueio que faz a cervical doer. Podem existir bloqueios na coluna torácica, podem existir bloqueios à distância, como eu citei já aqui. Então, esse exercício ele tem a estratégia de tentar melhorar a dor momentânea, não necessariamente de curar a dor de vocês. Normalmente, o corpo começa a gerar sintomas de dor quando ele tem muitos bloqueios para tentar adaptar e ele não tá dando conta. E aí ele acaba gerando sintoma. É como se ele estivesse pedindo socorro, pedindo pra gente ajudar ele de alguma forma. É aí que entra o trabalho da terapia manual. Mas ainda assim, você que tá no cinema, que tá dirigindo, que tá numa viagem e sentiu dor, você tem agora uma estratégia para se autotratar e conseguir viver uma vida, pelo menos momentaneamente, sem dor. E não deixar de identificar as causas relacionadas com o seu sintoma. Uma coisa bem importante da gente deixar claro aqui é que não é o celular que é o grande vilão, não é o seu travesseiro que é o pior do mundo, não é a sua postura que está fazendo você sentir dor, e sim a associação de fatores errados que a gente vai colocando no nosso dia a dia e o corpo não consegue se adaptar. Eu costumo explicar para os pacientes que é como se eles estivessem se equilibrando pratos nas mãos deles. Chega uma hora que fica difícil equilibrar muitos pratos e aí um dos pratos vai cair. É como se fosse a dor que surge, o bloqueio, a limitação. É nessa hora que a gente precisa procurar ajuda, porque não é um problema tão simples que a gente consiga resolver na hora. Mas essa estratégia é uma estratégia que vai aliviar a sua dor na hora que você estiver sentindo, onde você estiver sentindo.
Espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, que provavelmente vai surgir, vocês podem falar, me perguntar que eu tento orientar vocês. O importante é viver sem dor.